Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre esse livro muito querido escrito pelo Victor Martins, que é 1 Milhão de Finais Felizes. Antes de começar, eu já queria dizer que se você se interessa por esse título, você vai encontrar um link para compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando por esse link você não paga nada a mais, mas eu recebo uma pequena comissão pela sua compra, que é um valor que eu posso investir futuramente no canal para sorteios, material, produção de vídeos e esse tipo de coisa. Então, se você tiver interesse nesse livro, compra pelo link aqui e ajuda um pouquinho o Chá de Prosa, por favor. Gente, esse livro é um livro que eu conheci através da Bienal do Livro. Quando eu tava na Bienal, o stand da Globoalt tava sempre louco, cheio de gente, porque tava rolando sessão de autógrafos do Victor Martins e a fila de pessoas em volta do stand ficava enorme. E eu me interessei muito, eu vi essa capa e pensei, não sei se parece o tipo de leitura que eu vou gostar. Mas aí quando eu vi a sinopse do livro, eu me interessei bastante e eu acabei comprando ele pela Amazon alguns dias depois de voltar da Bienal, porque eu não resisti à minha curiosidade sobre esse livro. E o fato de que tava todo mundo falando muito desse título me deixou ainda mais curiosa pra ler. Esse livro conta a história do Jonas, que é um garoto de 19 anos que mora em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e trabalha numa cafeteria na Avenida Paulista que chama Rocket Café, que é tipo um Starbucks, mas muito mais legal. No começo da história, a gente tem contato com 3 amizades do Jonas, que são os 2 melhores amigos dele de escola, a Isadora e o Danilo, e a Karina, que é a amiga dele do trabalho. E também temos contato com a família do Jonas, que é um pouco bem mais complicado. O Jonas é um garoto gay que enfrenta alguns problemas com a família que várias pessoas da comunidade LGBT vão se identificar. A mãe dele é muito religiosa, frequentadora assídua de igreja, e o pai dele é um cara bem escroto. Ele é muito apegado na mãe dele, ele gosta muito da mãe dele, dá pra perceber bastante na forma como ele fala dela, mas ele sente que não consegue se comunicar mais com ela porque eles não têm assuntos em comum. E ele tem muito medo de sair do armário pra eles descobrirem a homossexualidade dele, porque ele sabe que isso vai ser um assunto muito complicado de lidar com a família. Logo no começo do livro eu já tinha uma ideia do que ia acontecer e meu coração ficou assim muito apertado. Eu vi várias pessoas falando que a história é muito bonitinha, então eu resolvi dar essa chance, assim, apesar do meu coração tá dizendo que eu ia sofrer com essa leitura. O Jonas, um belo dia, está trabalhando lá no Rocket Café quando um garoto entra pela porta. E esse garoto é o que pro Jonas é uma imagem muito bonita, que é um garoto ruivo com uma barba, um cabelo mais compridinho. E o Jonas acha ele muito bonito, acha que ele se parece muito com um pirata. E apesar dele tentar dar um flat lá com o menino, ele é meio desajeitado com essas coisas e ele acaba achando que nunca mais vai ver esse garoto na vida dele. Então ele usa esse garoto como base para criar um personagem em um futuro livro que ele pretende escrever sobre piratas gays. O Jonas, ele quer muito ser escritor, ele tem um caderninho que ele carrega com ele para todos os lugares, onde ele anota dezenas de ideias que ele tem para livros que são muito legais, inclusive várias delas eu acho que dariam ótimos livros YA. E eu espero que o Victor invista no futuro em histórias do caderninho de histórias do Jonas para os próximos livros dele. O Jonas é um garoto que eu me identifiquei muito porque eu sempre quis ser escritora e quando eu era adolescente eu era exatamente que nem o Jonas. Eu tinha várias ideias, eu anotava todas as ideias e eu não escrevia nenhuma delas. Eu não trabalhava em uma cafeteria, mas eu trabalhava no shopping. Várias vezes eu tive crush em pessoas que entravam na loja e eu não conseguia conversar porque eu era bem tímida. Então eu me identifiquei muito com o Jonas, identifiquei muito a minha primeira grande crush no personagem do Barba Ruiva, que é o garoto que ele conhece na cafeteria. Esse garoto me lembra muito a minha primeira crush, que foi também a minha melhor amiga da época da escola, que é uma pessoa que eu amo demais. Então, a partir desse momento em que eu relacionei o Jonas a mim e o Barba Ruiva a minha amiga, eu não larguei mais esse livro. Eu fiquei totalmente encantada por ele. Eu achei a narrativa do Victor Martins uma narrativa deliciosa de ler. Ela é muito leve. É uma narrativa claramente jovem, claramente YA, divertida, mas que não faz a gente se sentir menosprezado por ser um jovem leitor. Eu acho que ele tem um grande respeito pelos jovens leitores e a escrita dele, a narrativa dele, a construção de personagens, a construção de enredo, tudo isso mostra que o Victor é um autor de YA que respeita demais o seu público. Um dos pontos que eu mais gostei na leitura foi a amizade do Jonas com a Karina, que é a colega de trabalho dele e amiga que ele conheceu lá no Rocket Café, que é uma amizade maravilhosa. A Karina é um pouco mais velha do que ele e em vários pontos
ela ajuda o Jonas a se descobrir, a se entender, assim como ele ajuda a Karina a superar algumas desilusões que ela tem com a vida adulta. Eu acho muito interessante a forma como o autor trabalha essa amizade, assim como a forma como ele trabalha a amizade do Jonas com os outros dois amigos de adolescência dele. Ele trabalha vários temas comuns à nossa vida jovem, que são quando a gente se afasta um pouquinho dos nossos amigos de escola, quando a gente faz novas amizades, a culpa que a gente sente por não ser tão próximo às pessoas que a gente era próximo quando era mais novo ainda. Então eu achei tudo nesse livro muito bem trabalhado, muito bem abordado. É como se o Victor entrasse na mente dos jovens, assim, e trouxesse justamente o tipo de livro que a gente queria ler. Uma coisa que foi muito querida pra mim na leitura desse livro foi o fato de que ele é um livro de romance LGBT que não é um desastre, sabe? Ele não trabalha com desgraça. Ele é uma história bonitinha de romance, que poderia ser de um romance hétero, que poderia ser de qualquer tipo de romance, mas que ele escolhe fazer em um romance LGBT. Quando eu era jovem, eu e os meus amigos, a gente se sentia muito pouco representado na literatura, porque a gente simplesmente não encontrava livros YA, livros jovens que tratassem sobre romance LGBT, sobre personagens LGBT, e acabava que a gente se encontrava muito mais em fanfics e em histórias que nós mesmos escrevíamos pra gente se sentir representado. E ver que hoje em dia autores nacionais publicados, grandes editoras, estão se dedicando a trazer personagens LGBT, trazer representatividade jovem LGBT em livros, é algo que me deixa com o coração muito aquecido, porque eu sei que hoje em dia os jovens que estiverem com dificuldade de se sentirem representados, eles vão encontrar nesse tipo de livro uma força para dizer que eles existem, eles estão ali e a sociedade é pra eles também, eles não são excluídos da sociedade, eles não são marginais da sociedade simplesmente por eles não terem um relacionamento hétero. Acho essa questão muito importante, e quando eu tava lá na Bienal, que eu vi aquela fila enorme de gente com o livro do Victor na mão, em vários momentos eu via jovens LGBT felizes e ansiosos para conhecerem o autor desse livro que trouxe representatividade para eles. E eu acho que é totalmente impagável você ver que os jovens estão se sentindo representados em um livro, estão se sentindo representados em uma categoria que antigamente era só pra um tipo de pessoa da sociedade. Já tenho um carinho enorme pela escrita do Victor, simplesmente não tenho nada pra criticar desse livro, porque ele faz exatamente o que ele se propõe a fazer. Ele é um livro sobre representatividade, sobre romance e sobre conflitos jovens para a população jovem LGBT aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês também se sintam acolhidos com a leitura de 1 milhão de finais felizes, porque eu estou sentindo o meu coração muito acolhido pela escrita do Victor Martins. Eu espero vocês no próximo vídeo, gente. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no canal se vocês ainda não conheciam o nosso trabalho para ajudar a gente a crescer ainda mais e conquistar mais público. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.